Bom, pessoal, boa noite a todos. Satisfação em ter vocês aqui nessa aula, tá? Pois, né, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, no momento de uma segunda, né, releitura da aula, sintam-se à vontade para estar mandando mensagem para mim e a gente vai discutindo aí, trocando mais algumas informações. Ok? Bom, hoje a gente está marcando aí, né, o início desse projeto, né, essa disciplina de desenvolvimento para a web. E é claro, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente sempre deve tratar o que a gente está fazendo da mesma forma, sendo um desenvolvimento web, sendo um desenvolvimento desktop, sendo um desenvolvimento mobile, né, de uma app, né, de um app, de um aplicativo. A gente sempre tem que pensar também, né, no que o cliente precisa, em como é que a gente vai tratar essas informações, como, né, que a gente vai suprir as necessidades do cliente, enfim, como que a gente vai estar organizando, né, as informações, como que a gente vai estar apresentando as informações para esse cliente. Quando a gente fala ainda principalmente, né, de aplicações desktop, né, aplicações mobile e aplicações web, a gente tem que se preocupar muito com o quê? Interface. Ou seja, o front-end, o que o sistema, o que o website, o que o aplicativo vai mostrar para o usuário e como ele vai estar interagindo, né, com essa interface que foi criada para ele. Então, a gente também tem que ter essa preocupação. Tá? A gente tem que buscar, tem que criar mecanismo, tem que utilizar recursos, né, para trazer ali o quê? Uma interface amigável, ou seja, um front-end amigável para o nosso usuário. Claro, existe aí, né, um comentário que muitos desenvolvedores, inclusive alguns autores também colocam isso em alguns livros, que quanto mais intuitivo, né, quanto melhor for um front-end, mais complexo muitas vezes é o back-end. Por quê? Porque é o back-end que vai processar os dados para que o usuário possa visualizar aí na sua interface. Tá? Então, algumas vezes, né, essa premissa se aplica, outras vezes nem tanto. Tudo vai depender de como a gente está trabalhando e da real necessidade, do real objetivo do que a gente está desenvolvendo. E é justamente isso que vai, né, formar como a gente vai tratar isso. Então, toda vez que a gente for desenvolver um aplicativo, mais uma vez, né, eu sempre vou mencionar isso, porque a gente vai sempre estar utilizando esse mesmo pensamento. Tá? Software é software, independente da plataforma onde ele vai ser executado. Um servidor web, um smartphone, um tablet, ou um desktop, um notebook, enfim. A gente que vai, né, ter essa mobilidade aí em todos os pontos. E eu trouxe aqui para vocês essa interface, né, essa imagem, que isso ilustra bem algo que a gente tem que começar a pensar e começar a tratar. Tá? Ah, mas e os outros detalhes? Bom, claro, os outros detalhes vão aparecer respondendo essas 4 perguntas que a gente tem. Tá? Uma delas, né, por que o cliente precisa de uma aplicação web? Poxa, preciso de uma aplicação web? Preciso desenvolver um aplicativo web? Como que eu vou tratar isso? Como que eu vou gerenciar isso? Né? Bom, essa é o que a gente vai descobrir na conversa com esse usuário, com esse cliente, tá? Porque quando a gente trata assim, eu tenho um cliente. Esse cliente também vai utilizar o sistema. Tá? Ele vai dar manutenção nos dados desse sistema. Então, a pergunta é, por que você precisa de uma aplicação? Tá? Qual que é o objetivo, né, que você tem com essa aplicação? Bom, por que eu preciso de uma aplicação web? Eu quero ter um e-commerce, eu quero divulgar determinados produtos, eu quero fazer uma divulgação pessoal. Tá? Então, quando a gente pensa em aplicações web, a gente pode dar, né, vários destinos
para isso. A gente pode atuar em vários nichos, em vários domínios. Então, hoje é comum nós vermos o quê? Um website aonde a pessoa está passando ali as informações dela, como se fosse um currículo, né? Que ele tem online. Então, ali vai mostrar os dados dele, os projetos que ele trabalhou, os cursos, formação, enfim, todos esses detalhes. Então, beleza, essa é um destino para essa aplicação. Eu posso ter um comércio e desejar criar um e-commerce para o meu comércio. Eu tenho produtos aqui, eu quero começar a não vender somente na loja física, mas eu quero vender isso online também. Pandemia, né, de 2020, 2021 para cá, isso vem crescendo muito, né? Já existia essa política de vou colocar a minha loja online, né? Vou colocar o meu comércio online. Com a pandemia, isso se intensificou e muito. Então, muitas, né, lojas, muitos comércios, independente do tamanho, o pessoal tentou fazer o quê? Levar isso online, né? Levar isso para uma aplicação web, onde ele pode estar fazendo o quê? O anúncio dos seus produtos, com fotos, com características, tamanhos, valores, formas de pagamento. Isso somente, vamos dizer assim, demonstrando os produtos. Quero fazer uma venda. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Por exemplo, não vou implementar nenhum recurso, né, financeiro dentro dessa aplicação web. Uma das formas, quero algo mais rápido, mais dinâmico. Parte para isso. Então, toda a negociação era feita onde? Né? Depois, via WhatsApp e o site, né? A aplicação só ficava para demonstrar os produtos. Outros já partiram para onde? Não, eu quero simplesmente que o site, né? Que essa aplicação, ela já faça tudo. Demonstre, né? A pessoa lá, o usuário, o cliente, né? Vai poder colocar os produtos no carrinho, seguindo, né? Roupas, tamanho da roupa, cor e tudo mais, dependendo das variações que a gente tiver. Depois que estiver no carrinho, fazer o pagamento, informar qual que vai ser o destino, né? Ou seja, o endereço dele, para que esse produto possa ser enviado até ele. Então, a gente começa a analisar o quê? O que o cliente precisa de verdade. Tá? Para a gente não projetar nada a menos e nem nada a mais. E de acordo com essa conversa, tá? A gente pode, mais uma vez, tá? Pode, vou deixar até entre aspas isso, né? Dar algumas sugestões. Mas sugestões que estão alinhadas com a conversa que a gente está tendo com esse cliente. Por quê? Porque se eu estou dando uma sugestão de uma implementação, claro, isso vai demandar um tempo, consequentemente, isso vai ter um custo a mais para o cliente. E muitas vezes, a hora que você dá uma ideia, ele concorda com essa ideia, acha tudo maravilhoso, só que no momento que você cobra isso, né, financeiramente dele, ele fala, pô, eu achei que você ia me dar isso, porque foi ideia sua, não foi ideia minha. Você que sugeriu isso. Então, eu achei que isso não ia ter custo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas colocações, tá? Essas sugestões que a gente está dando para a implementação. Então, sempre muito alinhada com o que o cliente está, né, discutindo nesse bate-papo, informando e mantendo ele sempre informado. Isso vai gerar um custo, tá? Um custo, sei lá, de tantas horas, vai gerar uma demanda, né, a mais para você estar recebendo o produto que você tem ali. Então, a gente sempre precisa tratar isso. A gente sempre precisa estar informando isso, justamente para evitar problemas. Bom, definido, né, o porquê que o cliente precisa dessa aplicação e, paralelamente, bem próximo a disso, qual que é o objetivo da aplicação? É um e-commerce? É uma divulgação? Tá? Enfim, como isso vai ser utilizado? Então, a gente vai tratando, a gente vai gerenciando isso. Tá? Um outro ponto beleza, quem que vai usar essa aplicação? Quem que vai ter acesso a essa aplicação?
Quais as características das pessoas que vão ter acesso a isso? No e-commerce, a gente pode ter o quê? Né? Clientes aí, usuários, sei lá, de 12 a 80 anos. Podemos, é uma possibilidade? É. Mas espera aí, qual que vai ser, né? Vamos pensar nessa questão, a faixa etária que eu pretendo atingir muito mais. Hoje na minha loja física, as pessoas que entram lá para comprar estão na faixa de 25 a 40 anos, mas eu posso ter clientes mais novos ou mais velhos, né? Então, isso também vai impactar no quê? Na forma como que esse layout vai ser construído. Eu vou ter que usar fontes maiores, vou ter que dar um destaque maior para determinadas informações. Ora, se eu pegar, né, um pessoal mais idoso que vai estar usando o sistema, eu tenho que ter ali o quê? Né? Uma forma, né, dele aumentar o tamanho da fonte. Então, eu tenho que ter algumas características, né, que o sistema vai poder se adaptar de acordo com o usuário que está acessando. Tá? Então, a gente vai ter que tratar isso, a gente vai ter que pensar isso. Se eu pensar, por exemplo, numa aplicação cujo o foco, né, de quem vai usar, dos usuários, é o pessoal, por exemplo, da terceira, né, idade, né? Então, o que eu vou ter que pensar? Uma característica diferente. Se eu estou pensando no quê? Esse site aqui eu vou permitir, ou melhor, eu posso ter, né, devido aos produtos que eu estou comercializando, eu vou ter clientes aqui, usuários, com alguma deficiência física. Pode ser, né, uma deficiência de visão, se eu estou trabalhando com áudio e vídeo, uma deficiência auditiva, tá? Então, eu vou ter que tornar esse site, tá, para suprir essas necessidades dos usuários que estão acessando. Então, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que tratar isso, eu tenho que estar, né, gerenciando para permitir e dar, né, um acesso à maior quantidade de pessoas, independente da faixa etária, independente dele ter ou não alguma deficiência, tá? Então, eu tenho que pensar e eu tenho que tratar isso. Isso vai demandar um custo? Provavelmente, tá, pessoal? E quando eu falar em custo, e quando a gente, né, vocês forem discutir em custo, custo impacta o quê? Tempo a mais de desenvolvimento, né? Porque você tem um tempo ali, consequentemente, você está tendo, né, um custo maior de tempo e o seu cliente também vai ter um custo maior financeiro. Então, tudo isso está envolvido aí no custo, né? Vai aumentar o custo para poder entregar a versão final desse software, a versão final dessa aplicação web, né? E aí, beleza, já defini, né, o porquê o cliente precisa disso, qual que é o objetivo principal, quem é que vai estar utilizando esse sistema, tá? Porque, dadas as características de quem vai usar, eu vou ter que adaptar o meu sistema para, né, atender às reais necessidades, né, de cada um dos usuários. E aí entra o quê? Quais tarefas, ou seja, quais funcionalidades deverão ser implantadas nessa aplicação? É um e-commerce? Ora, se é um e-commerce, eu vou ter que ter o quê? A funcionalidade de zoom na foto, tá? Mostrar as características do produto, permitir, em alguns casos, a comparação entre os dois produtos, alguns e-commerces permitem isso, né, desde que os produtos sejam ali do mesmo, né, tipo, a permitir que esse produto seja colocado no carrinho, seja removido do carrinho, né, ou da sacola.
permitir que o usuário faça um pagamento, sendo ele por cartão de crédito, por Pix, por boleto, por débito em conta, enfim, que vai definir aí o que o usuário pode fazer, né? E, consequentemente, permitir que o usuário faça um cadastro e tudo mais. Claro, isso tem que estar bem detalhado. E aí entra, né? Vai poder comprar. Quais as opções, quais as formas que ele vai poder usar para pagar? Quais as formas que eu tenho para poder estar entregando esse produto? De acordo com a dimensão, eu posso usar o próprio correio. Se for, por exemplo, um produto grande, né, com mais peso e tudo mais, às vezes compensa o quê? Partir isso para uma transportadora. Por exemplo, estou vendendo uma mesa. Se eu for entregar essa mesa desmontada pelo correio, vai ter um valor mais alto nesse frete, né? Então, a transportadora vai ter um custo menor. Então, por exemplo, eu vou ter duas opções, né, de fretes, né, duas opções de entrega, usando o correio e usando a transportadora. Consequentemente, dependendo do tipo de entrega que eu escolher, vai ter o quê? Vai ter aí um prazo para que isso seja entregue. Então, são tarefas, são funcionalidades, tá, que a gente vai estar embutindo nesse site para que possa atender as reais necessidades, né, do nosso usuário, do nosso cliente. Bom, mas se não é um e-commerce, digamos que é um site pessoal, que funcionalidade eu vou ter? Ora, eu posso direcionar, né, um link para o meu portfólio, por exemplo, ou para o portfólio da pessoa que solicitou o desenvolvimento desse site pessoal. Eu posso ter lá uma opção, um recurso de fale comigo. Eu posso ter um recurso de, fale comigo pelo WhatsApp, tá? Então, o que a gente vai estar tratando? A gente vai estar tratando esses pontos, a gente vai estar definindo essas tarefas para o usuário. Ou seja, o que o usuário vai poder fazer no site? É um site extremamente estático, ele não vai poder fazer nada, somente ler? Ótimo, então ele só vai ter o quê? De tarefa ali, talvez nem navegar entre as páginas, eu posso colocar uma única página, usando um único recurso. Tá? Então, a gente vai tratando e vai gerenciando isso da melhor forma. Tá? Vamos ver aqui o que o Will colocou aqui. Professor, esse tipo de abstração é bom ter um portfólio pronto com uma base de apresentação ao cliente, né? Então, Will, vai depender aí, tá? Caso o teu cliente não saiba, o que a maioria das vezes acontece, né? Vamos abrir mais um parênteses ali, mais umas aspas, né? Muitas vezes o cliente quer uma aplicação web, mas ele não tem a ideia de como tudo isso funciona e o que realmente ele quer fazer nessa aplicação. Então, se a gente já tem um portfólio com N exemplos, você consegue estar fazendo o quê? Apresentando isso para ele. Consequentemente, se você está apresentando, ele vai começar a ter ideias. Tá? Mas é sempre, né, interessante e necessário, tá, que a gente tenha o quê? Os pés no chão. Tá? Como eu disse, a maioria das vezes o cliente não sabe o que ele precisa, não sabe o que ele quer. Tá? E isso, mais uma vez, tá? Vou frisar bastante isso. Pode ser uma aplicação web, pode ser uma aplicação desktop, pode ser um aplicativo, né, para smartphone ou mobile. Tá? Eu gostaria de ter um aplicativo, mas o que você quer nesse aplicativo? O que você quer nesse site? Então, não sei. Começa já com a sua cabeça, tá? Fique esperto, porque não tem a real necessidade do que ele precisa. Nesse caso, um portfólio vai ajudar? Vai, porque você vai conversar com ele sobre esse portfólio, você vai demonstrar as várias opções que ele pode ter, um site pessoal, aqui está um projeto de um e-commerce, aqui está um projeto de divulgação de produtos, mas só divulgação, sem nada, né, de comercialização. Então, aqui, por exemplo, está um site onde você vai mostrar os seus trabalhos, né? Então, enfim, você vai apresentando opções e, com base nisso, ele vai formando uma ideia do que ele
precisa. E, consequentemente, aí, conversando e discutindo, vai fechar, tá, o porquê ele precisa, qual que vai ser o objetivo da aplicação, os tipos de usuário que vão estar acessando essa aplicação e, consequentemente, quais os recursos, né, de tarefas que vão estar disponíveis nesse, né, website, nesse e-commerce, enfim, no produto que você está desenvolvendo, tá? Bom, pessoal, essas 4 questões que a gente trata aqui, ela vai direto, né, vamos dizer assim, né, como a gente costuma falar, vai na veia mesmo do cliente. Por quê? Vai chamar, vai despertar a atenção dele com relação à necessidade que ele precisa. Claro, feito isso, você está fazendo o quê? Um rascunho, né? Uma anotação, você está analisando o que ele realmente precisa, você está colocando isso no papel, tá? Descrevendo as necessidades, deixando essa descrição coerente, tenta não ter ambiguidade. O que seria ambiguidade? Estou descrevendo aqui, por exemplo, uma funcionalidade. Funcionalidade bem descrita, bem clara, bem objetiva, para que o seu cliente não tenha dúvidas com relação ao que vai ser feito. Então, quando você deixa uma descrição ambígua, você escreveu isso pensando em X. Só que o cliente, na hora que ele leu, ele entende isso como sendo Y. Então, não vai casar o que você escreveu com o que ele entendeu. Então, a gente tem que acabar com essa ambiguidade. Tá? A gente tem que gerir essa ambiguidade de uma forma diferente. Tá? A gente tem que tratar isso de uma forma diferente. Quando a gente pensa, né, nesse contexto de internet das coisas, tá? A gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando com sensores. A gente está trabalhando com uma interface que vai trazer informações, tá, para esse usuário. Mas eu estou trabalhando de sensores, o que está acontecendo? Pô, tenho aqui um projeto que, por exemplo, vai, né, automatizar toda a verificação de um galpão. Então, eu tenho sensores, né, de temperatura, eu tenho sensores de odores, eu tenho sensores, né, de umidade. Olha só a vasta, né, opções que nós temos de sensores para poder gerir isso. E é claro, se eu estou criando dentro desse ambiente que eu vou monitorar uma infinidade de tipos de sensores, nem vou falar uma infinidade de sensores, porque a gente vai ter que colocar bastantes, né, vários sensores aí para poder estar monitorando vários pontos, né, desse galpão, que às vezes tem uma umidade num certo ponto e não tem em outro. Então a gente precisa gerir isso e, consequentemente, a gente tem que pensar numa interface que vai apresentar esses dados para esse usuário de forma coerente, de forma amigável, que ele vai entender o que está acontecendo. Tá? Vou ter que usar o quê? Alguns sinais sonoros em alguns casos? Talvez a gente precise disso, vai depender do que está acontecendo, né, nesse galpão. Se a gente pensar, né, vamos pegar aqui um silo, né, de grãos. Qual que é o maior problema, tá, dentro de um silo de grãos? A umidade. Por quê? Porque a umidade vai fazer com que aquele produto crie um bolor. Então, a gente tem que estar monitorando a umidade, a gente tem que estar monitorando a temperatura, e muitas vezes a gente tem que estar monitorando ali odores, porque tem alguns produtos que, às vezes, com um pouquinho a diferença na umidade, ele começa a embolorar e começa a emitir, né, a gerar alguns gases. Então, isso já é um sinal que aquele produto que está ali, né, aquele grão, ele está passando por algum problema. Tá? Ele está
se deteriorando, ele vai estragar. Então, a gente tem que estar monitorando isso constantemente. Se eu pensar num armazém, né, de agrotóxicos, são outros tipos de sensores, é outra interface que vai estar acontecendo. E eu preciso pensar em algo que vai estar demonstrando isso para mostrar para quem está monitorando esse sistema em que ponto que isso está acontecendo. Então, eu vou pegar esse galpão e vou setorizar ele. E de acordo com onde tem a maior umidade, onde tem a maior odor, a maior temperatura, de acordo com o que eu estou armazenando, ele vai estar registrando isso e vai estar informando, ó, setor tal, onde tem produtos XYZ, a temperatura está ficando crítica. Está próximo à temperatura que aquele produto pode entrar em combustão. Então, ele vai ter que desviar a atenção para aquele local. Muitas pessoas que desenvolvem, né, aplicações para esse tipo, isso pode ser um e-commerce, tá? Para demonstrar isso, por quê? Porque a pessoa vai poder acessar isso de qualquer lugar. Não precisa estar lá dentro do galpão para estar monitorando. Sábado, domingo, feriado, o galpão está lá fechado. Não tem ninguém lá. Então, tem que estar monitorando isso lá. E muitas vezes, se tem alguém, às vezes a pessoa está num setor e o problema está acontecendo em outro. Então, a gente tem que ter essa preocupação, tem que ter esse cuidado. Então, a gente tem que também apresentar aonde isso vai estar acontecendo. Então, tudo isso, essa análise, né, que eu fui destacando aqui, isso vai refletir, aí vai começar a mostrar para o cliente opções do que ele precisa. E entender claramente o que ele está precisando com relação a tudo isso que está sendo feito. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que tomar essa preocupação, a gente tem que ter essa preocupação, desculpa, né, para apresentar a informação da melhor forma possível e, consequentemente, se a gente tem esse feeling, implementar uma regra de negócio que vai tratar esses dados para apresentar informações mais simples, para que o usuário entenda, e também já emitir alguns alertas e sugerir algumas mudanças com relação a isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu não cheguei a ver esse projeto funcionando, tá, em loco, mas eu assisti uma demonstração, eu achei muito interessante isso, eu curti bastante, falei, poxa, é um diferencial que quem implementar isso, né, e fazer isso usar e ter um monitoramento, né, coerente com relação a isso, poxa, vai ficar muito fácil, muito simples de estar administrando e controlar o que está acontecendo e saber exatamente o que está acontecendo e quando está acontecendo. E, a partir daí, começar até ter o quê? Uma previsão, né, de acordo com algumas características de como está o tempo. Eu vi um projeto de um professor da USP de Pirassununga, tá, que ele desenvolveu através de sensores, tá, e aí usando também o Arduino. Então, ele teve todo um trabalho, né, de utilizar sensores, desenvolver um sistema para a placa do Arduino, para gerenciar, né, algumas coisas, mas ele também teve todo o trabalho também de desenvolver uma página web para apresentar esses dados e até permitir, tá, que, em alguns casos, o usuário fizesse algumas alterações no que está acontecendo. Então, eles criaram todo esse conjunto de sensores, tá, para poder fazer o quê? Automatizar um galpão de engorda de frangos. Mas por que eles chegaram a essa conclusão? Né? Ora, porque o frango, no momento da engorda, ele é muito suscetível ao quê? Ao calor e, consequentemente, ao frio. Então, eu tenho que colocar o quê? Ventiladores para, em determinada temperatura, esses ventiladores ligarem, tem uma velocidade maior ou menor para resfriar o ambiente. Mas nem sempre
o ambiente tem que ser resfriado como um todo, tá? Às vezes é só um setor que está mais quente. Por quê? Porque o setor XY, ele tem influência de algumas árvores que estão ali, então ele está mais na sombra. Então não precisa esfriar tanto, porque se esfriar muito, o frango vai parar de comer. Se tiver muito quente, ele vai morrer. Tá? Então eles setorizaram, né, toda essa granja, esse galpão, colocaram lá os ventiladores com umidificadores e tudo mais. Então eles tratavam a temperatura ambiente, a umidade do ar dentro desse galpão, por zona. Então, de acordo com o que era identificado numa determinada zona, num determinado setor ali, o ventilador era acionado. Mas era acionado mais rápido ou mais lento. Por quê? Ele se regulava com base numa temperatura, com base na umidade. Tá? Se a umidade estava muito baixa, eles jogavam nesse ventilador, né, um pouco de água, uns respingos de água, para deixar o ambiente mais úmido, sem excesso. Então, tinha sempre esse controle. Claro, e aí, de acordo com o que estava acontecendo, o usuário era informado, o setor X do galpão 2 está muito quente, o exaustor foi ligado numa velocidade tal, durante 15 minutos a temperatura se estabilizou, consequentemente começou a aumentar um pouco, o exaustor foi diminuindo a sua velocidade. Tá? Então, tudo isso são o quê? Informações que a gente está trazendo e vai informando ao usuário o que está acontecendo, né, com base nesses sensores. Claro, eu posso somente apresentar as informações ou eu posso permitir que o usuário faça alguma interação com relação a isso. Tá? Então, tudo isso vai ser possível de estar gerenciando dentro aí desse nosso aplicativo. Eu posso ter um e-commerce, ou melhor, uma aplicação web, onde eu vou mudar algumas informações e automaticamente essas informações vão ser transmitidas, tá, lá para os sensores. Os sensores, a partir daí, vão atuar, aumentando, diminuindo a velocidade, jogando ou mais ou menos água, tá, para deixar aí o ambiente mais úmido, claro, de acordo com a real necessidade que a gente precisasse. Tá? Então, isso foi um exemplo aí de uma utilidade, tá? Onde a gente tem todo esse processo de interação aí, pensando nessa parte da IoT. Tá? Só para não ficar falando só de e-commerce e tudo mais, mas trazendo isso um pouco mais para a nossa realidade. Bom, entendido o que a gente precisa, melhor, entendido o que o cliente realmente precisa, qual o objetivo da aplicação, quem que vai usar essa aplicação, né, quais as tarefas que essa aplicação vai, né, permitir que o usuário faça, a gente tem que partir para onde? Tem que partir para essa implementação, tá? A gente tem que fazer o quê? Começar a desenhar essa interface, pensar num front-end, pensar num back-end que vai atender a esse rol de atividades. Bom, se a gente estivesse pensando numa aplicação para desktop, partiríamos agora a definir uma linguagem de programação, definir como é que vai ser a interface e tudo mais. Perfeito. Se a gente pensar numa aplicação web, a gente vai agir da mesma forma. Essa aplicação, ela vai fazer o quê? Ela vai dar os dados do sensor e simplesmente vai mostrar esses dados. Então, eu vou ter o quê? Uma tela estática que só vai estar mostrando esses dados. É uma opção. Pois não, eu. Entre uma e outra, pensando numa aplicação desktop, uma aplicação web, seria essa a questão? Ah, tá, vamos lá. Por incrível que pareça, eu posso ter uma aplicação web que vai funcionar desktop.
tá? Mas eu não posso ter uma aplicação desktop que vai funcionar web. Eu posso desenvolver, posso ter uma aplicação web que ela vai funcionar local, sem que ela esteja hospedada em um servidor web. Eu posso transformar uma máquina num servidor web. E ela vai estar rodando local aqui sem ter interferência online, sem estar num servidor remoto, tá? Então, vai dar necessidade. Claro, quando a gente pensa em algo web, a gente tem um pouco menos de recursos que a gente pode estar utilizando. Então, se eu precisar de uma aplicação mais potente, provavelmente eu não vou estar utilizando, né, um HTML, um CSS, um PHP, né? Eu vou estar utilizando o quê? Uma linguagem mais parruda, um C Sharp, um Java, não que o Java também não possa ser usado na web, tá? Mas eu vou usar uma linguagem onde eu tenha mais poder, né, computacional e mais poder para fazer o quê? Implementar as tarefas, as regras de negócios que serão utilizadas aí pelo usuário, tá? Nesse sistema, que vão compor esses sistemas. Então, se eu vou ter uma aplicação desktop, quando eu falo, é uma aplicação que vai rodar numa rede interna dentro de uma empresa. Quando eu penso numa aplicação web, é uma aplicação que vai rodar no servidor, tá? Ela vai funcionar dentro de um navegador, tá? Para isso que a gente utiliza, né, o Chrome, o Edge, o Internet Explorer, para abrir esse site web. Tá? E, consequentemente, ele vai ter aí, obviamente, recursos, entre aspas, um tanto limitados para fazer. Não que eu não possa também, né, utilizar N outros recursos, mas, basicamente, né, não há muita diferença, vai depender da real necessidade. Eu conheço várias aplicações, por exemplo, que o pessoal roda no navegador e ela fica, né, dentro do servidor web, dentro da rede interna da aplicação. Ah, mas por que criou-se isso? Muitas vezes porque são recursos, né, mais simples de serem implementados, então você acaba fazendo isso usando uma linguagem, um HTML, um CSS, né, usando um PHP, usando um JavaScript, tá? Não, eu preciso de um processamento maior, eu preciso de um executável, eu preciso de um programa compilado, né, que vai interagir com o hardware. Aí eu tenho que partir para onde? Uma aplicação desktop. Aí eu vou ter que utilizar uma linguagem de programação. Então, se eu quero uma linguagem compilada, eu vou ter que definir uma linguagem a qual esse código que eu escrevi, ele vai ser compilado, tá? Então, basicamente, essa diferença aí entre as duas opções. Mas vai depender muito do quê? Do objetivo principal da aplicação, tá? E como aqui a gente está pensando no desenvolvimento para a web, tá? Então, basicamente, a gente vai começar ali com HTML, CSS, que vai ser uma página de estilo, onde a gente vai pensar no quê? Na interface, né? No front-end, ou seja, o que o usuário vai estar vendo. Nesse primeiro momento, com HTML e CSS. Depois a gente vai partindo aí mais para onde? Para o back-end, que é onde a gente vai estar implementando as regras de negócio. Ok? Ficou claro, Will? Tranquilo até então? Bom, pessoal, aqui eu trouxe um exemplo aqui, bem tranquilo, tá? Dividi a minha tela aqui em dois, tá? Por quê? Eu tenho aqui um navegador, né? No caso aqui tem o Edge, que está rodando, e tenho um bloco de notas, né? Um simples bloco de notas. Ah, mas eu posso utilizar uma IDE para estar desenvolvendo minha aplicação web? Podemos, claro, mas eu quis deixar isso já tão, assim, simples,
justamente para mostrar para vocês que no bloco de notas, tá? Eu estou usando aqui um Notepad++, né, um Notepad++, né, vamos falar aí da forma correta, onde eu vou estar escrevendo esse código HTML. Tá? E quando a gente pensa no código HTML, a gente pensa numa linguagem que é configurada por tags. Né? O que seriam tags? São blocos que a gente vai usando para poder montar a interface que a gente precisa. Tá? Então, eu deixei aqui já, para iniciar, como é um código HTML, eu já deixei as duas tags aqui, ó, HTML. Eu estou na linha 1 abrindo o código HTML, vou até aumentar um pouquinho mais aqui, e na linha 3 eu estou fechando o bloco de código HTML. Então, notem que para abrir um bloco de código e fechar, a única coisa que muda é a barra. Então, quando eu estou fechando, antes do bloco, né, do nome do bloco, eu coloco a barra. Dá para fechar esse bloco que a gente tem aqui. E a partir daí, se vocês procurarem, se vocês, né, se aprofundarem, inclusive no material que vocês têm ali da semana 2, ele vai trazer para vocês uma série de tags HTML que vocês têm à disposição de estar utilizando. Tá? Eu vou começar aqui com algumas básicas para a gente estar tratando. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui para abrir HTML. Significa que o que tiver aqui dentro vai compor a minha página HTML. Tá? É isso. E aí, eu vou colocar aqui, por exemplo, um cabeçalho, tá? E o corpo da mensagem. O que seria o cabeçalho? Ora, se eu tenho só o código HTML aqui, vocês vão estar vendo que aqui na página que eu abri aqui no navegador, ele está trazendo o nome do arquivo, index.html. Tá? Isso é outro ponto que eu estava até me esquecendo de mencionar, mas é algo importante. O nome dos arquivos, quando eu estou trabalhando com código HTML, código HTML puro, tá? Somente tags HTML. Eu vou dar um nome, independente do nome da página que vai ser carregada, .html. Tá? Por que HTML? Porque é um arquivo que ele é processado, que ele é aberto aonde? No navegador. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai, a hora que eu der um duplo clique nesse arquivo, se ele estiver vinculado, automaticamente ele vai abrir o navegador e carregar esse código HTML no navegador. Tá? Podemos usar o VS Code, tá, para fazer essas tags? Podemos. Quando a gente usa uma IDE, tá, uma interface de desenvolvimento, ela facilita o nosso trabalho? Com certeza ela facilita. Por quê? Porque no momento que eu estou aqui digitando, por exemplo, ó, o cabeçalho, tá? No momento que eu fechei o cabeçalho, ele automaticamente já fecha a tag. Tá? Então, eu abri a tag hit, automaticamente ele foi lá e fechou a tag hit para mim. Então, eu vou ganhando tempo e eu não corro o risco de, no momento que eu estiver escrevendo o código, eu esquecer de fechar essa tag. Porque se eu deixar essa tag aqui aberta, ó, eu não fechar a tag HTML, tá? Eu vou salvar e vou vir aqui no navegador e vou dar um refresh. Ele não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque ele não entendeu esse código HTML. E aquilo deixou até vermelhinho, ó. Porque isso daqui é um erro, tá? Então, se eu estiver utilizando uma tag, ele vai tratar isso de uma forma diferente. Tá? Ele vai gerenciar isso e vai facilitar, obviamente, o meu trabalho. Isso é fato. Tá? Então, aqui, por exemplo, já que eu criei esse head aqui, eu vou criar um title,
que vai ser o quê? O título da minha página. Esse título eu vou chamar aqui, por exemplo, página de exemplo. E vou fazer o quê? Fechar esse título. Tá? Por quê? Porque eu tenho que fechar ele. Fechei o title. Se eu salvar, vir aqui no navegador e executar, ele trouxe aqui, ó, página de exemplo aqui em cima. Tá? É que aqui não vai ter como eu aumentar muito, mas aqui está a página de exemplo. Claro que está uma página aqui meio fora do padrão. Por quê? Porque se eu simplesmente montar essa página desse jeito aqui, ele está utilizando o quê? Uma linguagem internacional. Tá? E linguagens internacionais não é como o português, que eles não aceitam acento. Não é que não aceitam, não tem acento. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Algumas mudanças aqui para isso. Então, uma das coisas que eu posso vir aqui fazer é, ó, esse código HTML que eu estou gerando, eu vou ter o quê? Uma linguagem, né, que vai ser igual a quê? PT, tracinho, BR. Português brasileiro. Notem que eu coloquei isso dentro da tag de abertura do HTML. Então, se eu coloquei dentro da tag HTML, isso vai valer para tudo que eu colocar dentro dela. Tá? Então, ele vai estar tratando isso, ele vai estar apresentando isso para mim. E eu posso vir aqui ainda e definir, tá, os caracteres que ele vai aceitar, por exemplo, o UTF-8. Tá? O UTF-8 são caracteres que permitem a acentuação. Então, além de eu definir a linguagem português-Brasil, eu vou, assim, ó, você vai utilizar o quê? Vai setar os caracteres UTF-8 que aceita acentuação. Para isso, eu vou colocar meta, tá? char7, né? Igual, abro aspas, UTF, traço 8, fecho aspas, tá? E vou fechar aqui a tag meta. Ah, professor, aqui não tem que colocar o barra? Não, porque esse comando meta, eu só coloco ele entre o sinal de maior e menor, tá? Se eu salvar isso daqui, e se eu não cometi nenhuma falha, agora ele colocou aqui, ó, página escrito certinho, com acento. Então, fazendo essas duas mudanças no meu código HTML, toda mensagem que eu for carregar na tela, automaticamente ela já vai vir o quê? Com a acentuação correta, com a grafia correta. Tá? Então, né, usei aqui 2 comandos, tá, que já resolveram esse problema. Já começaram a tratar essa informação de uma forma diferente. Tá? Mas aqui eu só estou me preocupando com o quê? Com a informação que vai ser descrita na página. Eu posso vir aqui trocar esse ícone, né, colocar um outro ícone, vai ter uns comandos para isso e tudo mais. Mas agora eu quero trabalhar o quê? No corpo da minha página, ou seja, no que vai ser exibido aqui embaixo. Então eu vou sair agora do hint e vou partir para onde? Para o corpo, para o body dessa página. Então eu vou ter aqui, né, o body, tudo que eu tiver aqui dentro desse body vai representar o quê? O corpo, né? As informações que vão ser embutidas aqui dentro dessa página. Tá? Então, aqui agora, eu posso ter, por exemplo, um cabeçalho, eu posso ter a seção principal, e a partir daí eu vou tratando todas as informações que eu quero. Tá? Claro, eu vou estar fazendo o quê? Usando tags. Tags como essas aqui que a gente veio utilizando. Dessa forma que a gente vai estar trabalhando. Bom,
Então, mais alguns exemplos. Aqui dentro do Buddy, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um cabeçalho para ele. Né? Vou falar assim, ó, bem-vindo, né, à nossa página. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir uma tag, header, de cabeçalho. Eu já vou fazer o quê? Para não esquecer, eu já vou fechar essa tag. Tá? Eu vou fechar ela. Né? E aqui, eu vou colocar o quê? O título dessa página. Como é que eu vou tratar isso? Existem algumas tags que eu já defino tamanho de fonte. Tá? Tamanho da fonte. Até agora eu estou usando uma fonte padrão. Ah, depois eu posso mudar isso? Claro, podemos mudar isso e colocar a fonte que a gente quiser de texto. Né? Por enquanto, eu vou fazer isso usando somente os dados padrão. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o cabeçalho H1, que vai ser um tamanho de fonte um pouco maior. Né? Eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo à minha página, vai. Beleza, e vou fechar o cabeçalho. Né? Vou fechar aqui o parágrafo, na verdade, desculpa, tá? Vou pegar aqui, pessoal, vou até aumentar um pouquinho aqui, para vocês verem aqui a parte aqui que eu estou fazendo. Tá joia? Sim, Will, pode dizer. Professor, boa noite. Boa noite. A gente também tem que deixar claro que só existe um tipo de H1, né? Sim. Tá? É um padrão já definido. Eu posso colocar aqui, ó, o H1 ficou desse tamanho. Se eu vim aqui, eu vou até copiar para ficar mais rápido, só que aí eu vou mudar, ao invés de eu usar H1, eu vou usar H2. Tá? Salvei, dou um refresh na página, ó, ele trouxe um título um pouco menor. Então, a gente vai configurando, e é uma forma da gente estar definindo um tamanho para essa página. Então, desculpa, pessoal. Então, é uma forma que a gente vai estar definindo o tamanho dos parágrafos. Tá? E é claro, depois a gente pode centralizar isso daqui, mudar. Deixa eu aparecer uma coisa aqui. Fazer, enfim, uma série de mudanças aqui. E notem que o navegador está exibindo os dados aqui. Tá? O navegador até agora ele só está exibindo os dados. Bom, eu coloquei aqui então, né, bem-vindo à minha página, e eu posso querer aqui, por exemplo, fazer o quê? Eu posso querer colocar um cabeçalho. Aí começa a entrar o quê? Outras tags. Tá? Por exemplo, uma tag que a gente usa para começar a tratar o cabeçalho e depois começar a dividir, né, isso em colunas, é, por exemplo, a tag nave. O que seria nave? Nave já está bem explicado que seria alguma coisa de navegação. Tá? Então, já vou fechar a tag nave aqui. Tá? Beleza. E vou começar agora a criar o quê? Uma linha. Para criar uma linha, a gente vai usar a tag web. Mais uma vez, já vou fechar a tag web aqui. Por que eu já estou abrindo e fechando a tese? Porque eu não estou. A tese não, né? A tag. Porque eu não estou usando uma IDE para desenvolver isso. Estou usando um bloco de notas. Né? Algo que todo mundo tem. Tá? E eu posso usar um bloco de notas, inclusive, no smartphone. Né? Criei um arquivo lá, e a partir daí, deu um duplo clique no arquivo pelo smartphone, ele vai carregar no navegador que está no smartphone e mostrar como ele está mostrando aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora as colunas. Então, a primeira coluna, LI, eu posso usar uma tag aqui, né, tag A, onde eu vou colocar uma referência, que seria essa ref. Só ref não, href. Href, ele vai permitir o quê? Que eu coloque um link para acessar uma determinada página.
Tá? Então, eu vou, como é um menu, eu vou colocar aqui, por enquanto, né, o quê? O Sharp, porque eu ainda não defini qual que é a tag que eu vou estar, né, qual que é o site que eu vou estar acessando, mas eu posso trocar aqui o Sharp por www.google.com.br. Se eu clicar nesse menu, ele vai automaticamente abrir a página do Google, tá? Então, como eu estou, por enquanto, montando aqui, né, o nosso menu, tá? Então eu vou trabalhar dessa forma. Aqui eu vou colocar o quê? Início, tá? E vou fechar a tag A e vou fechar também a tag LI, tá? Fechei as duas tags. Vou repetir isso daqui e já vou ganhar tempo, tá? Por quê? Eu vou criar aqui três menus. Aqui vai ser uma sobre, e aqui aquela famosa tela de contato, tá? Beleza, ó, tá tudo fechado, bonitinho. Se eu salvar, dar um refresh aqui, ele já trouxe aqui, ó, para mim o menu. Olha que maravilha. Ele já está tratando dessa forma aqui, ó, início, sobre e contato. Ah, eu posso mudar isso? Posso. Lembrando que até agora eu simplesmente estou usando o recurso básico. Eu não estou pensando em formatação, eu não estou pensando em mudar a fonte, estou pensando em nada. Estou começando a criar o quê? Um esqueleto dessa página. Tá? Ah, mas eu sempre vou ter que partir para dessa forma? Não. Se eu já tenho conhecimento, eu já sei exatamente o que eu quero, eu já posso começar a aplicar todos os recursos que eu quero e, a partir daí, deixar as coisas fluírem. Tá? Então, isso vai, né, de acordo com o meu conhecimento, eu posso mudar, ao invés de eu colocar, né, dessa forma aqui, eu posso colocar numa linha, ao invés de estar em colunas. Então, a gente vai, né, ajustando. Como o Will falou aqui, ó, o puro caldo do HTML. É o básico, o HTML básico que a gente tem. E eu, né, estou fazendo aqui devagar, porque alguns de vocês já podem ter uma vivência maior com HTML, e pode ser que outros não. Mas a partir daqui, pessoal, o chão, né, ou melhor, o chão não, né? O horizonte é o limite para vocês. Por quê? Porque a gente pode ter páginas, tá? Lindas, magníficas, baseando-se somente no quê? Códigos HTML. A gente consegue configurar, a gente consegue criar uma infinidade de recursos simplesmente usando HTML. Dá um pouco de trabalho? Sim. O trabalho é você estar digitando, montando as tags e tudo mais. Esse é o trabalho, tá? Mas agora, eu vou criar aqui um detalhezinho, tá? Para a gente fazer aqui, sair um pouquinho, né, desse cabeçalho, e a gente vir aqui agora para o quê? Para algumas sessões principais que a gente vai estar tratando, né, dentro aqui do nosso site, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu me preocupei aqui com o meu cabeçalho, o meu menu, né, de navegação nessa página. Ah, bem rústico, com certeza. Né? Então, eu tenho aqui o início, sobre e o contato. Bom, eu vou criar aqui, então, agora, uma tag main, que é uma tag principal, tá? Mais uma vez, tá? Eu vou fechar ela, né? E aqui, agora, eu vou criar o quê? Algumas seções. Por exemplo, eu posso ter uma seção onde eu vou trazer informações sobre mim. Eu posso ter uma seção que eu vou tratar dos contatos. Então, eu vou criar todo um projeto, tá? Para criar o quê? Um formulário para a pessoa preencher e, consequentemente, me mandar uma mensagem, né?
Ou mandar, ó, fulano, gostei bastante disso, tal, quero mais informações sobre tal coisa. Então, a gente vai tratando isso, né, dessa forma. A gente vai organizando as coisas dessa forma, tá? Por questões de tempo, tá? E depois eu posso até caminhar aí para vocês, né, um código para tratar mais isso. Eu vou simplesmente fazer uma cópia dessa sessão, tá? Eu já deixei isso pronto, obviamente, né? Para não estar criando aqui na hora. Então, eu vou criar uma sessão aqui, ó, que tem um formulário de contato. Aonde, vou até aumentar aqui um pouco, tá? Para vocês verem aí. Né? Vou deixar aqui um pouco as informações. Então, eu tenho o quê? Uma section. Mais uma vez, ó, abri e fechei a section. Aí eu tenho o quê? Um cabeçalho, né? H2, formulário de contato. Tenho uma tag forms, onde eu vou criar um formulário. Action, enviar formulário. Método post, significa que eu vou mandar essa mensagem, tá? Aí, claro, tem o quê? Tem os recursos para mandar isso via e-mail, tá? Para cadastrar num banco de dados, que a gente vai estar vendo um pouco mais adiante. Mas aqui eu coloquei, ó, 3 campos, um para colocar o nome, o e-mail e a mensagem. Então, se eu salvar isso daqui e vir aqui no meu navegador, tá? E dar um refresh, ele trouxe aqui, ó, o formulário. Então, olha só, eu tenho o label, que é o quê? Que é esse nome. Eu tenho um texto, como se fosse um text box, e para isso eu uso o quê? Um input, porque ele vai criar um campo para que o usuário possa digitar. Posso vir aqui, ó, e digitar, tá? Posso vir aqui e colocar o e-mail e posso vir e colocar a mensagem. Se eu tenho, né? Notem que input é esse texto de uma linha só. A partir do momento que eu parto para um text area, ele permite que eu faça o quê? Aumente, dimensione o texto da mensagem. Tá? Então, ele vai permitindo tudo isso, ele vai gerindo tudo isso. E, por último, eu tenho aqui um botão enviar. Claro, a hora que eu clico no botão enviar, ele vai procurar esse arquivo aqui, ó, enviar formulário, que é o action, que é a ação quando eu clicar onde? No submit. Só que eu não tenho esse arquivo, enviar formulário. Então, ele fala que o arquivo não foi encontrado. Tá? Mas eu posso ir lá, criar um arquivo, enviar formulário, e colocar uma mensagem aqui, por exemplo, dados enviados, né, com sucesso, por exemplo. E mais o código que vai estar enviando esses dados. Tá? Então, a gente pode ir tratando dessas formas. E, por último, né, só para colocar mais uma section aqui, eu vou colocar mais uma seção aqui, onde eu vou estar tratando, por exemplo, informações aqui sobre um parágrafo de exemplo aqui, por exemplo. Né? Deixa eu só copiar aqui também. Eu vou ter uma nova seção, isso vai estar onde? Dentro do menu. Tá? Sempre dentro do menu. Copiei aqui para fechar a sessão, mas não tem problema. A gente vai aqui, volta, e a gente vai fazer o quê? Fechar section. E agora, mais uma vez, ó, artigo principal, esse é um parágrafo, se eu salvar aqui e executar, ele trouxe mais aqui essas informações. Vou colocar aqui, pessoal, mais duas coisinhas que eu havia planejado, tá? Que é o quê? Aquela mensagem, né, que a gente tem no final, no rodapé, de copywriter. Então, eu vou colocar aqui um footer, que é o quê? No finalzinho lá. Vou mudar aqui para 2005, né? Minha página. Se eu salvar aqui, ele vai colocar aqui, ó, copyright 2005, minha página.
Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, a minha empresa, né? AP Produções. Ó, beleza. Né? Salvei, Corporate, AP Produções. Beleza, tá gerenciável. E né, tá bonitinho aí, claro, usando somente texto, né? HTML. Eu implementei aqui algumas opções dentro de um site. Está funcionando alguma coisa aqui? Não, por quê? Eu também implementei aqui, por exemplo, o arquivo Click Sobre, para ele automaticamente trazer alguma coisa sobre mim, ou vir aqui para o artigo principal, na hora que eu clicar em contato, ele já vem direto para o formulário e ele vai rolando a página. Tá? Estamos fazendo, obviamente, tudo isso bem básico, mas aconselho vocês, tá? É de extrema importância que vocês façam o quê? Que vocês busquem entender um pouco mais todo esse conceito das tags HTML. Existe uma infinidade de tags. Se vocês procurarem na internet, tá? Só vai dar um Google aí, né? Tá? No navegador, Google, tags HTML. Ele vai trazer para você uma relação gigantesca aí de tags, tá? Que vocês podem estar utilizando. E, é claro, cada uma dessas tags com as suas descrições, tá bom? Bom, voltando aqui. Pessoal, tudo muito simples, sem formatação nenhuma. Eu posso estar utilizando, né, a formatação via HTML? Perfeitamente, eu posso trocar, né, definir aqui as fontes que eu vou estar utilizando, eu posso definir tamanho de letras, eu posso colocar cor de fundo, né? Enfim, eu posso fazer uma infinidade de mudanças usando as tags HTML. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada sobre isso. Só que eu vou ter que fazer esse controle um a um. Então, se eu quiser mudar a fonte de bem-vindo à minha página, eu vou ter que fazer o quê? Mudar aqui, implementar fonte, implementar tamanho, implementar tudo. Quero mudar aqui em início, idem. Quero mudar aqui em formulário de contato, mesma coisa. Tá? Então, eu vou ter que começar a fazer o quê? Duplicar e deixar o meu código cada vez mais complexo e cheio de informações. Para tentar minimizar isso e separar essa questão de informação e layout, eu posso usar os conceitos do CSS, tá? Que é o quê? Um estilo de formatação que a gente vai estar utilizando. É um estilo que a gente vai estar criando para formatar, né, de uma forma geral, tá, o nosso site. Então, eu não vou precisar, né, por exemplo, pensando em menu, né, nessa parte aqui, em cada página levar um código para formatar esse menu. Em cada lugar levar um código, ou eu posso pensar assim, se eu tiver um menu, e esse menu vai variar, em cada página pode aparecer início, sobre, contato, ou alguma coisa assim, eu vou ter que estar sempre fazendo essa formatação em todas as páginas. Então, eu posso definir a formatação em um único lugar. Consequentemente, se eu mudar essa formatação que está em um único lugar, automaticamente isso vai ser replicado para o sistema inteiro, para todas as minhas páginas. Eu não vou precisar fazer essa mudança em todas as páginas que eu tenho. Tá? Então, eu ganho o quê? Desempenho nas mudanças, facilidade nas mudanças, evito drasticamente o risco de eu mudar num lugar e não mudar em outro. E aí eu vou ter que estar rodando, né, verificando todos os arquivos, né, desse website, né, dessa aplicação web, conferindo.
Poxa, esqueci de mexer nesse arquivo, esqueci de fazer alteração nesse. Então, o processo vai ser muito mais demorado, dependendo da manutenção que for feita. Então, como que a gente vai traçar isso? Como que a gente vai mudar isso? A gente vai começar a definir o quê? Uma página de estilo. Tá? A gente vai começar a fazer algumas mudanças nisso. Como que a gente vai fazer essas mudanças? Para isso, é muito simples. Tá? Eu já até criei aqui ó, um arquivo, né, estilo.css. Tá? Eu coloquei aqui ó, um style.css. Pois não, eu? Professor, só uma dúvida. Além do CSS, a gente vai entrar em outro tipo de estilo, como o Angular, Node, o JavaScript? A gente vai ver um pouco, né, de JavaScript, mas a gente pode entrar no Angular também, né, dependendo do que a gente estiver tratando aí em cada encontro virtual, eu posso trazer, ó, tem mais essa opção, tem o CSS, tem o JavaScript. Tem coisas que a gente usa o JavaScript para resolver, principalmente quando a gente quer dar o quê? Dinamismo para a página. O que a gente faz? JavaScript. Porque o CSS ele vai fazer o quê? Mudar o estilo. Mas se a gente pensar em criar alguma coisa dinâmica dentro da página, fazer isso no CSS vai dar muito trabalho. E muitas vezes a gente nem consegue. Tá? Então, a gente vai partir também para essa questão do JavaScript, pode ser certeza. Tá? No Angular, também a gente pode trazer alguns exemplos. Tá? E aí, a partir daí, claro, vocês vão se aprofundando nisso. Por quê? Ah, mas vou ter que me aprofundar? Vai, pessoal, porque a gente não consegue fechar tudo, né, no tempo que a gente tem. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir, em hipótese alguma. Né? Teria que, vamos discutir todas as tags do CSS, do HTML. Poxa, vamos ficar aqui a semana inteira, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 e das 19 às 22. Pode ser que numa semana, nesses 3 períodos, a gente consiga criar exemplos e discutir aí todas as tags do HTML. Pode ser. Né? Porque a gente vai começar, vou trabalhar com formulário. Existe uma série de tags para montar um formulário. Vou trabalhar, né, com o corpo do texto para trabalhar com imagens, vídeos. Existe uma série de tags para poder tratar tudo isso. Então, se aprofundem nessa parte. Né? Tarefinha para casa mesmo. Pesquisem as tags, comecem a montar. Vai fazer exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Vai fazendo isso, vai mostrando. Eu já fiz questão de abrir, né, toda essa parte. Por quê? Porque eu consigo digitar qualquer coisa aqui no bloco de notas e automaticamente já ver como é que está ficando. Tá? A gente vai ver um pouquinho de XML também, viu? A gente vai tratar com essa questão do XML. Se a gente partir para o XML e começar a estudar o XLS, aí então a coisa vai longe, tá? É muita informação, pessoal. Então, o melhor é pensem, tá? A dica que talvez vale ouro aí. Pense num layout de uma página web e a partir daí vocês comecem a escrever o código dela e ver como está ficando. E a partir daí vocês vão fazendo essas mudanças. Tá? Aqui, como o Will mesmo colocou, ó, o puro suco do HTML. Não existe formatação nenhuma aqui. Tá? Isso que eu fiz aqui, simplesmente coloquei texto. Não tem cor, não tem fonte, não tem absolutamente nada. Mas aí eu quero dar uma cara diferente. Lembrando, isso daqui é interface com o usuário, é interface com o cliente. É ele que vai estar gerenciando isso, é ele que vai estar visualizando, que vai estar trabalhando nisso. Quando a gente pensa num front-end, numa interface de um produto, de um aplicativo, a gente tem que pensar num fator crucial. Alguém vai usar isso daqui. Quanto tempo?
Tem gente que fica 8, 9, 10 horas na frente do computador mexendo no sistema. Se eu definir um front-end de qualquer jeito, vai ficar cansativo para a pessoa. Ela vai começar, vai chegar a um ponto que ela vai pegar um ódio tão grande do sistema, né, da página web, que ela não vai querer mais usar. Por quê? Não é intuitivo, não é algo assim que não canse ela. É um pessoal que coloca algumas cores fortes, pano de fundo, degradê, fica difícil de ler o que está escrito, fica difícil de se localizar na tela. Então, isso gera uma infinidade de problemas. Então, a gente tem que tornar isso amigável. Né? Essa é a palavra. Quem trabalha com front-end tem que pensar em algo amigável para o usuário. Tá? Então, aí, dica que vale ouro aí para vocês. Tá bom? Então, voltando aqui, a gente vai pensar o quê? Bom, vamos tratar isso como um código, né, HTML, e vamos buscar fazer o quê? Formatar isso. Vamos buscar tratar isso de uma forma diferente, gerenciar isso de uma forma diferente. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai pegar e vai definir aqui um estilo, tá? A gente vai definir um estilo para o nosso arquivo, né, para a nossa página, para o que a gente está criando, tá? E como que a gente vai fazer isso? Criar um arquivo style.css ou styles, tá? Ou estilo, né? Pode ser em português, pode ser em inglês. O nome do arquivo não vai importar. O que importa é o conteúdo que vai estar nele. E aqui agora, nesse arquivo de estilos, né, do CSS, eu vou definir blocos de formatação de acordo com as tags que eu coloquei no meu HTML. Então, por exemplo, eu quero mudar o corpo, tá, da minha página. Quero mudar o corpo. O que eu quero mudar? Bom, vou começar mudando a fonte de letra. Olha, eu tenho um monte de tags aqui. Tá? Então, eu quero fazer uma mudança em tudo isso. Qualquer texto que tiver, eu quero mudar a fonte. Como é que eu vou fazer isso? Aqui no meu CSS, eu vou falar assim, eu quero mudar o corpo. Então, eu vou colocar o quê? Body. Vou abrir chave e vou fechar chave. E aqui dentro, eu vou colocar o que eu quero mudar. Por exemplo, fonte, family, eu quero usar uma família de fonte, que vai ser igual. Vou usar sans serif. Posso usar outra? Posso, sem problemas. Eu quero definir a margem também. Essa margem vai ser o quê? 0. Mania de usar igual, né? De atribuição. Vai ser 0. Tem que fechar sempre como ponto e vírgula. Tá? Beleza, definir isso daqui. Então, essa tipo de fonte. Mas eu não quero sans serif. Times New Roman. Arial. Eu posso ir mudando isso de acordo com o que eu quiser, com a necessidade que eu quiser. Tá? Eu posso ir tratando isso. Eu vou aproveitar aqui, pessoal. Eu não tenho meu header aqui. O que eu tenho no meu header aqui? Bem-vindo e, consequentemente, início, sobre e contato. Tá? Isso é o meu header. Eu quero mudar ele também. O que eu quero fazer com ele? Bom, vamos lá. Eu venho aqui no meu CSS, vou criar um novo bloco de formatação. Esse bloco vai ser por quê? O meu header. Tá? Mais uma vez. Tá aqui. O que eu quero mudar? Background, ou seja, a cor de fundo. Então, background color. Eu vou definir aqui, vai ficar surpresa para vocês, qual vai ser a cor. Tá? Depois a gente vai ver.
Vou usar também aqui uma cola, tá? Que eu vou colocar aqui também. Vou definir um tamanho de fonte, tá? Que eu vou colocar aqui 10px. E vou definir um alinhamento do meu texto que vai ser no centro. Então, text align center. Beleza. Defini aqui. Ah, posso mudar mais? Posso. Vou trabalhar com esses dois aqui para vocês verem a diferença. Ah, se eu fizer tudo isso, então, tá ok? Se eu der um refresh aqui, já vai mudar aqui? Não. Por quê? Porque eu só criei o arquivo de estilo. Eu ainda não fiz a referência a esse arquivo de estilo. E aonde eu vou fazer essa referência? Vou voltar aqui no meu HTML, no meu header, melhor, no meu head, né, que é o quê? A parte que eu estou configurando o início da página, né, no meu site, eu vou colocar aqui, ó, uma tag chamada link, aonde eu vou usar o quê? Um style, tá? Style sheet. E eu vou fazer o quê? Um href para onde? Para o meu arquivo de estilos, tá? E qual que é o meu arquivo de estilo? Aqui eu coloquei o nome dele de styles.css. Então, eu estou falando, ó, utilizar para o meu site o estilo que está no style.css. Salvei aqui, se eu não fiz nada de errado, né? A partir do momento que eu venho aqui e dou um refresh, olha só, já mudou, tá? Ficou centralizado, a cor de fundo cinza, né? Mais ou menos, né? Ah, 100%, não tá muito bom, não, né? Mas, posso mudar mais? Com certeza. Como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai organizar isso? Tá? Eu até sei aqui porque eu acho que eu errei aqui, ó. Porque eu coloquei color aqui com dois L's. Vamos salvar isso daqui. Vamos dar um refresh. Opa! O fundo cinza, a cor da fonte branca. Ah, por que que não está branco? Porque eu já tinha clicado aqui e ele ficou em vermelho com tá usando o link. Tá? Mas se não, ó, os pontos aqui estão brancos, tá tudo bonitinho. Bom, eu quero formatar um pouco mais o que? Esse navegador.ul. Nav1. Bom, posso fazer isso? Posso, claro. Ele vai fazer o quê? Formatar esses dois blocos de código. Por quê? Eu posso ter nav.1, nav.ly. Então, eu posso ter uma série de configurações com relação a isso. Então, como é que eu vou ajustar isso daqui? Como é que eu vou tratar isso daqui de uma forma diferente? Quando eu quero usar duas tags, eu venho aqui no meu estilo e vou falar o quê? Eu vou criar um bloco de formatação chamado nav, o L. Eu estou pegando as duas tags HTML que estão uma dentro da outra, uma na sequência da outra. Então, isso é necessário, tá? Ele vai entender isso. Ah, pessoal, e um detalhe aqui, tá? Poxa, professor, eu coloquei aqui um header, mas na minha página não tem um header. Vai dar erro? Não. Eu posso definir um arquivo de estilo de formatação completo para o site inteiro. Se eu estou chamando esse estilo numa determinada página
e nessa página eu não tenho algum bloco de formatação, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele simplesmente não vai usar esse bloco de formatação. Ele só vai usar os blocos de formatação que tiver na página. Tá? Então, eu posso ficar tranquilo. Se eu quiser, eu posso ter um único arquivo de estilo CSS para o meu site inteiro. Eu vou estar gerenciando toda a parte de configuração, de formatação, né, de posicionamento de componente em um único arquivo. E se eu pegar e criar aqui um arquivo projetos.html, eu posso usar esse arquivo de configuração também. Ele vai funcionar sem problemas. Tá? Então, eu vou definir aqui duas tags. Tá? Uma tag chamada, né, lista de estilos, que eu vou usar nenhum, none, e vou definir aqui, né, um padding, que vai ser 0. Bom, vamos ver como é que ele vai mudar isso daqui, ó. Salvei. Opa, só estou querendo salvar demais aqui. Salvei a minha página, dou um refresh. Ó, ele mudou o estilo aqui. Ah, quero mudar mais. Eu vou criar um novo bloco de formatação, que vai ser o nave.me. Tá? Que agora eu vou pegar o quê? Se eu vim aqui no meu HTML, eu vou pegar essa parte de formatação aqui. E notem que eu tenho, ó, início, sobre e contato. Ele já vai colocar a formatação em todos. Tá? O que eu vou mudar nessa formatação aqui? Eu vou colocar eles em linha. Tá? Então, eu vou usar um display, tá? Onde eu vou botar o quê? Inline. Tá? E vou mudar também o quê? A margem. A margem aqui, eu vou colocar 0,10 px. Vai ser o espaço da margem que a gente vai estar utilizando. Salvei, dou um refresh, ó, está em linha. O que ele fez? Ele tirou, né, os bullets que estavam aqui e colocou agora, ó, início e tudo mais. Ah, quero fazer mais uma coisa. Ah, eu quero... Pô, tá difícil de ver aqui quando eu clico. Então, agora eu vou mudar o quê? O que está aqui dentro do A, ó, que é justamente o texto. Então, eu vou colocar um nave A. Então, eu vou criar um novo bloco de estilo, tá? Onde eu vou ter o quê? Nave A, né? Abre e fecha chave. Eu vou definir o quê? Ah, vou colocar uma color aqui, lembrando, né? Só com um L. Eu vou colocar aqui um FF, vou colocar, né, um branco aqui. Vou fazer o que também? Um text, né? Onde eu vou ter o que? Um decoration, que eu vou definir aqui como nenhum. None também. Ponto e vírgula. Salvei, refresh, lá. Agora eu posso clicar e ele não vai ficar em vermelhinho, tá? Ah, professor, mas eu queria que a hora que eu clicasse, colocasse um outro efeito. Sem problemas. Vocês podem colocar um outro efeito e vai ficar show de bola, tá? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma mudancinha, vou criar um bloco aqui para formatar essa parte aqui, ó, nosso footer, o nosso rodapé. Tá? E eu não estou mexendo aqui, ó, com um formulário e nem com um artigo. Tá? Mas eu vou formatar aqui o footer. Então, eu vou criar uma tag de formatação footer. Tá? O que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou mudar o quê? A cor de fundo, então background color. Vou definir isso aqui como preto, né, ou um cinza, para seguir o quê? O padrão que a gente colocou aqui em cima, né, 333. Vou definir também a cor da fonte, né, que vai ser também seguindo o mesmo padrão.
vai ser o quê? Um branco, né? Então, F. O alinhamento do texto, então, text align, que vai ser igual, vai ser center. Opa. Tá? E, beleza. Vou definir também o tamanho da fonte. Um padding aqui, que eu vou colocar 10 px. Maravilha. Salvei aqui. E notem que eu não estou fazendo mais nenhuma alteração no meu arquivo HTML. Eu só estou mexendo no meu arquivo de estilo. Se eu dar um refresh, olha lá, já mudou, né, a apresentação. Vou formatar essa seção aqui do artigo. Ó. Eu vou pegar e vou formatar tudo isso daqui. Ó. Tá? Eu já vou formatar essa parte. Tá? Posso fazer isso? Posso. Né? Sem problemas. Vai ter algum detalhe? Não. Eu só vou ter que fazer uma mudança aqui. Eu criei a section, onde eu tenho os dados do artigo, e criei a section do formulário. Só que eu não defini um nome para essas seções. Então, se eu manter só section e eu criar uma tag, né, de formatação section, ele vai usar em todas as seções que eu tiver, em todas as sections. Então, eu vou pegar essa section artigo e vou dar para ela um nome, chamada de class, né, onde eu vou colocar o quê? Class artigo. Olha que maravilha. Então, agora, automaticamente, eu sei que essa seção do artigo, na hora que eu criar um bloco de formatação para section, eu vou ter que formar um nome do artigo. Tá? Então, eu posso vir aqui no meu arquivo estilo, vou pegar aqui e vou criar o quê? Um section, ponto, artigo, tá? Vou criar um bloco de formatação para essa seção de artigo. Um section, ponto, artigo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma border, eu vou criar um border, onde eu vou definir o quê? A espessura dessa borda, um px, tá? Que é a espessura dela. Px, pessoal, é a medida, tá? E essa borda vai ser o quê? Sólida. Então, solid, com uma cor aqui. CCC. Tá? E vou definir o tamanho, né, dessa seção que eu estou criando aqui. Então, vai ser um padding, que vai ser, por exemplo, de 20 px. Tamanho 20 px. Ponto e vírgula. Tem que fechar o bloco com ponto e vírgula. Vou salvar aqui, vou dar um refresh. E ele já tratou de uma forma diferente. Ó. Artigo principal, ele mudou a formatação. Tá? Então, se eu tirar aqui, ó, até vou apagar. Vou fazer uma cópia aqui. Vou salvar. Se eu vir aqui, ó como que ele estava trazendo antes. Tá? Agora eu criei a formatação, salvei. Olha como que ele mudou a aparência já. Então, a facilidade que eu estou tendo aqui para poder estar gerando isso. Tá? Agora eu quero fazer o quê? Eu vou mudar também o section do formulário. Eu vou até copiar aqui para aproveitar alguma coisa para ficar mais rápido. Vou colocar aqui, ó, formulário. O que é esse formulário? É justamente essa parte aqui, pessoal. Só que eu ainda não fiz o quê? Eu não nomeei, né, lá para o meu formulário. Então, eu vou manter a mesma borda, vou manter o mesmo page, só que eu vou criar aqui uma margem bottom. Tá? O que é essa margem bottom? É uma margem embaixo, para dar uma diferença nisso tudo. Tá? Que eu vou colocar uma margem de tamanho 20 px. Tá? Se eu salvar isso daqui e compilar, ele vai fazer alguma coisa? Não.
Por que que ele não vai fazer nada? É justamente aquilo que eu comentei. Se eu tiver dentro do meu arquivo de estilo um bloco de formatação que não existe na página HTML que eu estou formatando, ele simplesmente não vai fazer nada. Vai dar erro? Não, ele não vai fazer nada. Mas eu quero que apareça a formatação aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu index, no meu formulário, eu venho aqui em section, vou dar para ela um nome, class, né, igual, e vou chamar ela do quê? De formulário, sem acento. Salvei aqui, dei um refresh, mudou o estilo do formulário. Ele já mudou toda essa parte. Ele já fez uma tratativa diferente. E a partir daí, eu posso começar a fazer o quê? A criar uma série de outras configurações. Eu posso mudar a cor de fundo. E notem que a fonte, tá? Ele manteve o quê? A fonte que foi definida aqui no meu bloco, que é a fonte para o corpo. Então, tudo que tiver dentro do body, do meu HTML, vai assumir essa fonte. Ah, mas e se eu quiser uma fonte diferente em outro bloco? Podemos fazer? Podemos. Vou pegar aqui, ó, fonte feminine, e vou mudar a fonte aqui do meu artigo principal. Então, eu venho aqui em artigo, e vou colocar aqui, ó, fonte feminine, eu vou colocar aqui Arial. Ou melhor, eu vou colocar Times New Roman. Não vou colocar Arial, porque pode ser que eu esteja escrevendo errado aqui, né? Ele vai mudar aqui para Arial. Salvei. Vou dar um refresh aqui. Aí não mudou fonte family para Arial. Ou deu uma diferença muito pequena aqui nessa mudança, né? Deixa eu ver uma outra fonte aqui. Vou mudar aqui, ó, para Times New Roman. É separado, eu já ia escrever errado, né? Então, salvei, refresh, mudou a fonte, ó, para Times New Roman. Então, a gente vai fazendo essas mudanças. E a fonte Arial, pessoal, eu coloquei tudo em minúsculo, mas ele é case sensitive, tá? Tem que ser um Arial com um A maiúsculo. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, salvei, ele vai fazer a mudança aqui. Tá? Eu posso ainda vir aqui, nesse artigo, eu vou colocar aqui, ó, um color, e eu vou colocar um color red. Então, isso daqui vai ficar em vermelho. Tá? Mudou para vermelho. E aí, eu vou ajustando esse detalhe. Vou criando, vou mudando. Quero uma fonte white. Enfim, a gente vai gerando todas essas informações, tá, que a gente está trabalhando sem maiores problemas. Né? E ali, claro, vimos o que até esse ponto? Né? Um conceito para a gente definir o que o usuário deseja para essa aplicação web. Vimos o texto puro, né? Até maximizar aqui, o texto puro HTML. Tá? O que eu incluí aqui? Só esse link, que é falar assim, ó, eu quero usar um estilo de formatação que está dentro do arquivo style.css. Né? Não mudei mais nada na minha página. Não tive que fazer mais nada. Criei o arquivo CSS, onde eu criei as tags de formatação, tá? E fui fazendo isso, né, por blocos de formatação, de acordo com as tags que a gente tinha aonde? No HTML, mais uma vez. Se o meu arquivo de formatação tem alguma tag que não está no
arquivo HTML, sem problemas, não vai dar nada de anormal, não vai ter nenhum erro. Ele simplesmente vai ignorar aqui no arquivo de configuração aquela tag. Por quê? A hora que ele está carregando o corpo aqui, que ele está executando, que ele chegou no body aqui, o que ele faz? Ele simplesmente pega e, a partir daqui, ele assume, ó, o estilo agora é um estilo que está lá no arquivo CSS. Então, ele vai fazer essa configuração, né, para o arquivo inteiro. Né? E a partir daí, né, para todo o bloco do corpo dessa página. Tá? E a partir daí a gente vai gerenciando tudo isso. Então, essa pequena linha de código aqui é ela que faz a integração do arquivo CSS com o arquivo HTML. E a partir daí a gente sai de um texto cru, né, um texto de puro, né, e a gente vai para onde? Vai para um texto, para uma página toda formatada, toda estilizada. Tá? E, consequentemente, a gente consegue estar evoluindo e fluindo, né, da melhor forma esse código. E, é claro, a gente chega aqui nesse ponto, né, que é o quê? A nossa página formatada. Um detalhe, tá? Eu não estou usando aqui, né, nenhum recurso de responsividade, tá? Ó, chegou aqui, ele simplesmente vai parar. Tem algumas tags que a gente pode estar utilizando que vai ser o quê? Apresentar aí responsividade, ou seja, de acordo com o que eu for diminuindo, vai diminuindo e vai alterar o tamanho aqui, né, dos componentes. Que ele não vai mais, por quê? Porque chegou num ponto aqui que ele não vai diminuir o tamanho da fonte, fazer a quebra de linha e tudo mais, por não ter nenhum recurso de responsividade. Tá? Mas depois ele também pode estar usando as tags aí de responsividade, inclusive, em alguns casos, até usar isso dentro do arquivo CSS. Ah, quero criar algo assim mais dinâmico com animação. Partimos para onde? Um JavaScript. Facilita o trabalho. O JavaScript ele vai gerar animação, vai tornar essa página dinâmica. Tá? E aí a gente vai ajustando. Tá? O Will comentou aqui que né, está acostumado a usar as extensões lá do VS Code e ficou meio, né, sem braço. Né? Quando a gente trabalha com uma IDE, claro, nós temos uma facilidade enorme de estar desenvolvendo, porque a IDE, o objetivo dela é o quê? Nos auxiliar no processo de desenvolvimento. Perfeito, show de bola. Ganhamos tempo? Com certeza. Mas se eu não tenho uma ideia, eu posso partir, eu vou ficar sem trabalhar ou sem desenvolver uma aplicação? Não. Parta para um bloco de notas e vamos embora. Claro que, pessoal, mais uma vez, eu sempre tomei o cuidado aqui, né, de abrir e fechar a tag para não correr o risco de esquecer de fechá-la depois. Então, a gente tem que ter uma atenção um pouco maior. Mas, sem problemas, a gente consegue ir contornando isso. Né? Eu venho de uma época, né, de programação onde a gente tinha uma ideia, mas tinha uma ideia muito simples. Era uma ideia que parecia mais o quê? Um gerenciador de arquivos. Você conseguia gerenciar os arquivos que você tinha no projeto. Mas sobre facilidades na hora de programar, esquece. Você tinha que saber o comando que você estava usando. A estrutura do comando, ele não montava nada automático. Hoje, se eu usar a ideia do VS Code, eu comecei a digitar lá if, né, que é uma estrutura de decisão, 2 vezes o tab, que ele preenche toda a estrutura, né, do comando de decisão. Ganhei tempo? Muito tempo. Não vou ter que ficar, né, escrevendo, mas eu lembro a estrutura. Mas eu não vou precisar escrever, eu simplesmente vou trocar as variáveis, vou trocar as informações. Muito mais rápido, muito mais tranquilo. Tá joia? Bom, pessoal, o que eu queria passar para vocês,
esse conceito inicial, né, sobre HTML, sobre CSS, sobre a junção dos dois, sobre esse contato inicial com o cliente, tá? Para tentar conseguir, né, fazer essa análise do que ele quer e, consequentemente, a partir daí, desenvolver, né, essa página. Podemos evoluir muito mais isso? Com certeza. Né? A gente pode partir aí para sites, né? E-commerce, com um nível de qualidade gigantesco, basicamente usando HTML. Tá? Desenvolver volta aqui, porque... Ah, voltamos. Então, só retomando o raciocínio, tá, pessoal? Deu uma queda aqui. A gente desenvolveu um site, tá? De turismo. A gente usou o quê? A gente usou HTML, CSS, com certeza, JavaScript, conceito de responsividade. O site roda num dispositivo mobile. Eu não preciso criar um aplicativo para ele. Eu consigo rodar ele aqui. Ele é responsivo para caber aqui dentro do dispositivo. Tá? Conexão com o banco de dados. Toda a parte de conexão, de regras de negócio com a base de dados, usando o PHP. Tá? Então, perfeito, magnífico, uma qualidade, uma série de recursos que, nossa, sensacional. Então, a gente consegue fazer muita coisa. Demanda tempo? Sim, com certeza, vai demandar tempo. A gente vai ter que buscar muito mais. E se a gente estiver utilizando uma IDE, muito mais rápido. Como o Will colocou aqui, é um vício, né? E, claro, a gente quer facilidade, né? Eu poderia estar usando uma ideia aqui? Perfeitamente. Podia ter aberto o VS Code, o Visual Studio, o NetBeans, o Dreamweaver. Ó, Dreamweaver, sensacional. Cria facilidades enormes. Preferi partir bem básico mesmo, para vocês verem que a gente não precisa de tanta coisa. Mas, com certeza, nos próximos encontros, partiremos aí para algo muito mais sofisticado, inclusive usando uma ideia. Ok? Bom, acredito que eu tenha fechado aí o conteúdo, né, dessas primeiras 4 semanas aí que a gente está, que vocês estão estudando e tudo mais. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem estar mandando mensagem, WhatsApp, né, usando o SGA lá para trocar e tirar as suas dúvidas. E se eu estiver tranquilo, não tiver nenhuma dúvida aqui com relação ao que eu estava apresentando aqui para vocês, a gente consegue já, né, nessa quinta-feira, dar essa finalizada aí na nossa aula e, né, nos prepararmos aí para uma próxima oportunidade. Beleza? Alguma dúvida, meu? Não, professor, tá tudo certo, cara. Maravilha. Pelo jeito você já está acostumado também, né? Eu andei treinando aí esses tempos aí. Ah, show. Ah, maravilha, então. Obrigadão aí pela participação, pela atenção e qualquer coisa, só dá um alô. Estamos sempre por aqui. Eu que agradeço, professor. Uma boa noite para o senhor aí e um bom final de semana. Obrigado, igualmente aí. A gente vai se falando. Valeu. Ô, tchau, tchau. Tchau, tchau.